você não precisa ter o melhor forno do mundo para começar, né? A gente está falando aqui de trabalhar em casa, a gente tá falando aqui de começar com aquilo que a gente tem, né? Com o forno que a gente tem em casa. Então tem gente que tem forno elétrico, forno a gás, forno elétrico por convecção, enfim. O que acontece? Você precisa conhecer o seu equipamento, tá? Não adianta você ter o melhor forno do mundo e não conhecer o seu forno, não conhecer o equipamento, não conhecer a temperatura que seu forno chega. Então existem aí dois extremos, né? Que é a temperatura alta e a temperatura muito alta do forno e a temperatura muito baixa, né? Então se eu asso meu bolo numa temperatura muito alta, eu vou ter problema. Se eu asso meu bolo numa temperatura muito baixa, eu também vou ter problema. Então eu preciso de um equilíbrio, eu preciso que meu forno esteja equilibrado, regulado numa temperatura ideal, né? Então normalmente a gente assa um bolo numa temperatura de 170 a 180 graus, tá? E a gente assa em média aí, no máximo, né, 45 minutos um bolo, tá? Assim, ó, estourando, dependendo da receita, 1 hora. Passou de 1 hora, já é alguma coisa que tá dando errado aí na tua massa, né? No teu forno, é porque teu forno, de repente, tá com uma temperatura muito baixa. Ou se, de repente, você colocou o teu bolo lá e, de repente, assou cresceu muito rápido, né? Às vezes a tua temperatura do teu forno tá muito alta. Então, o que é legal, né, para você que tem o forno, que de repente, ou a tua massa deu problema lá, assou mais atrás do que na frente, sabe? Cresceu mais atrás do que na frente. Então, tudo isso são problemas com o forno, né? Que pode estar aí desregulado, tá? Então, você precisa conhecer o seu forno, o seu equipamento, para ver como ele funciona, né? Então, como que você vai fazer isso? Testando, né? Você vai colocar a sua massa lá. Se viu aí você vai ver o que aconteceu com a tua massa e analisar. Foi porque talvez meu forno esteja com uma temperatura muito alta ou muito baixa, né? Então, o que acontece? O calor, às vezes, não está chegando no forno inteiro, né? Então, isso muitas vezes acontece, principalmente com forno a gás, né? Que o calor vem de baixo e muitas vezes ele não consegue chegar no forno inteiro, né? O calor não consegue espalhar de forma igual no forno inteiro. Então, acaba aí tendo alguns problemas com a massa. Coisa legal de você ter é um termômetro de forno. Se o seu forno, né, se você tem esse problema com o teu forno, é legal você ter um termômetro de forno, né, que vai estar lá marcando quanto que tá exatamente a temperatura do teu forno. Porque às vezes você tá colocando 180, mas teu forno não tá chegando a 180. Tá passando ou tá menos, entendeu? Então, é legal você perceber isso. E um forno desregulado, quando a gente não conhece o nosso equipamento, vai trazer problemas para nossa massa.